Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos. Estamos chegando no final do livro de Jeremias. Agora o capítulo 46, 47, 48, nossa leitura de hoje. Capítulo 46 é uma mensagem acerca do Egito. O propósito é anunciar o julgamento de Deus contra o Egito, prevendo a derrota de Faraó Neco e a queda do Egito diante da Babilônia. Então, o capítulo 46, ele vai começar com uma profecia contra o Egito, especificamente sobre a batalha de Carquemes, onde Faraó Neco foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, verso 1 ao verso 2, esta mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O capítulo aqui vai descrever a iminente derrota do Egito como uma nação que é chamada para a batalha, mas que será derrotada e humilhada. Então, a derrota do Egito é um juízo de Deus sobre o Egito, sobre os seus deuses, sobre a idolatria. A profecia aqui, ela continua com uma declaração de que a Babilônia vai invadir e devastar todo o Egito, e que as cidades egípcias, elas cairão diante da Babilônia. E aí, no verso 25 até o verso 28, aí terminando esse capítulo, nós encontramos aqui, o capítulo termina com uma palavra de esperança para Israel. Embora sejam castigados, não serão destruídos, e Deus os salvará. Então, verso 25, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel diz: castigarei Amon, Deus de Tebás, e Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado, como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações, entre as quais eu a dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Eu gosto muito desse momento que Deus está falando do Egito, mas enquanto ele fala de um juízo, de uma derrota, da humilhação do Egito, ele começa a falar agora do seu povo. É como se Deus quisesse deixar muito claro a diferença de uma nação que não serve a ele e de uma nação que serve a Deus, que apesar de ter cometido erro, está sendo disciplinada pelo Senhor, a aliança de Deus permanece. Ou seja, a Bíblia fala muito sobre isso. Deus tem uma aliança, Deus tem. E vereis a diferença entre o justo, entre o que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Há uma diferença muito grande. Vamos para o capítulo 47. Capítulo 47 é a mensagem acerca dos filisteus. O propósito aqui é pronunciar o julgamento de Deus contra os filisteus, prevendo sua destruição iminente. O capítulo 47 tem uma profecia contra os filisteus, particularmente sobre a destruição que virá sobre eles antes do ataque do faraó ao Egito. Ou seja, a profecia vai descrever um exército que virá do norte, inundando a terra dos filisteus como uma torrente, causando pavor e devastação. Então, do verso 1 ao verso 3, é essa mensagem que tem. E aí nós temos os cidadãos, não, as cidades de Gaza e Ascalon. Gaza e Ascalon são as principais cidades dos filisteus. A gente já ouviu na nossa leitura o nome dessas cidades. São mencionadas especificamente e a tristeza que virá sobre elas é enfatizada. Esse capítulo ele termina com um lamento sobre a espada do Senhor, que não pode ser detida até que cumpra seu propósito de juízo sobre os filisteus.
Olha o verso 6, diz assim: a espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Gente, Deus é longânimo. Eu já disse para você, o estopim de Deus é longo. Mas quando vem o juízo, quando vem, é difícil parar. Apocalipse capítulo 6, verso 4, nos fala assim, fala da visão do cavalo vermelho, que tira a paz da terra e faz com que os homens se matem. Ele está refletindo aqui essa destruição. Porque o capítulo 47 aponta para esse momento de destruição. Apocalipse profetiza e fala de um tempo de destruição. E assim como Israel e todas as cidades em volta não acreditavam no profeta Jeremias, a destruição veio. Como muitos hoje, quando leem Apocalipse, vê essa mensagem, não acreditam. Mas ela virá, ela virá, ela virá. E aí, esse capítulo 47, ele nos ensina sobre o poder da justiça de Deus. E quando Deus se levanta para exercer justiça e juízo, a Bíblia fala dessa realidade da sua espada. A sua espada que é uma metáfora do seu julgamento. Ou seja, não repousa até que seu propósito seja cumprido. Então Deus é longânimo, mas seu juízo é certo e o seu juízo vai acontecer. Se continuarmos no caminho de rebelião, cedo ou tarde esse juízo vai chegar. Vamos para o capítulo 48. Capítulo 48, propósito, é pronunciar o julgamento de Deus contra Moabe, prevendo sua destruição e humilhação. A profecia aqui que vemos contra Moabe, ela detalha a destruição completa que virá sobre essa nação. E a destruição aqui, no capítulo 48, que fala de Moabe, cita muito por causa da sua arrogância, da sua confiança em ídolos e o desprezo deles por Israel. Verso 1 ao 2. O verso 3 ao 5 do capítulo 48. Nós encontramos aqui, o capítulo menciona muitas cidades moabitas que serão totalmente devastadas e descreve tristeza e lamentação por sua confiança em suas riquezas e lamentação que se espalharão por todo o país. E aí você vê por que eles eram arrogantes. Moabe é repreendido por sua confiança em suas riquezas, pela confiança nas obras de suas mãos, especialmente em Quemós, seu deus principal, que será levado cativo junto com o povo. Então aqui vamos ver nos versos seguintes que o orgulho de Moabe é particularmente enfatizado com a razão para o seu julgamento. E aí os versos finais, nós vamos ver que, capítulo 48, que no entanto, o capítulo termina com a promessa de que Deus restaurará Moabe nos últimos dias, mostrando misericórdia divina mesmo em meio ao julgamento. Eu acho muito lindo, porque vemos o juízo de Deus e tão severo, mas em mesmo o juízo de Deus, o juízo que vem porque essas pessoas mereciam esse juízo. Mas Deus vai trazer misericórdia. As misericórdias de Deus são motivos de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Então, apesar de estarmos lendo um capítulo que fala de um juízo, mas tem uma palavra de esperança. Em meio a esse momento tão difícil, Deus vai exercer misericórdia. O capítulo 48 nos ensina os perigos do orgulho e o perigo da confiança na riqueza e ídolos. Quando eu vejo aqui, eu lembro de uma fala de Hernando Dias Lopes, né, que ele destaca que o orgulho é um pecado que leva à ruína e que Deus, em sua justiça, abate os soberbos, mas ele oferece misericórdia àqueles que se arrependem. Então, se tem algo que eu e você devemos nos preocupar, é com o orgulho. E Moabe se tornou orgulhosa por causa da riqueza, da prosperidade que ela tinha. Que Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos mais 3 capítulos e amanhã nós vamos ler, se Deus permitir, o capítulo 49, 50, 51 e o capítulo 52. Então serão 4 capítulos para que possamos completar o livro de Jeremias.
Deus abençoe sua vida. Amanhã terminamos mais um livro. Coloca aí dessa meta que foi alcançada, mais um livro que nós vamos terminar amanhã. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui.